E o pensamento do dia é: a maré de sorte chega para quem entendeu que os ventos sempre mudam de direção, mas não parou de remar. E que ninguém aprende a nadar na areia, mas que o mar ensina. Pensa nisso. Bom dia. E o pensamento do dia é: a maré de sorte chega para quem entendeu que os ventos sempre mudam de direção, mas não parou de remar. E que ninguém aprende a nadar na areia, mas que o mar ensina. Pensa nisso. Bom dia. E o pensamento do dia é: a maré de sorte chega para quem entendeu que os ventos sempre mudam de direção, mas não parou de remar. E que ninguém aprende a nadar na areia, mas que o mar ensina. Pensa nisso. Bom dia. E o pensamento do dia é: a maré de sorte chega para quem entendeu que os ventos sempre mudam de direção, mas não parou de remar. E que ninguém aprende. A maré de sorte chega para quem entendeu que os ventos sempre mudam de direção, mas não parou de remar. E que ninguém aprende a nadar na areia, mas que o mar ensina. Pensa nisso. Bom dia. E o pensamento do dia é: a maré de sorte chega para quem entendeu que os ventos sempre mudam de direção, mas não parou de remar. E que ninguém aprende a nadar na areia, mas que o mar ensina. Pensa nisso. Bom dia. E o pensamento do dia é: a maré de sorte chega para quem entendeu que os ventos sempre mudam de direção, mas não parou de remar. E que ninguém aprende a nadar na areia, mas que o mar ensina. Pensa nisso. Bom dia. E o pensamento do dia é: a maré de sorte chega para quem entendeu que os ventos sempre mudam de direção, mas não parou de remar. E o pensamento do dia é: a maré de sorte chega para quem entendeu que os ventos sempre mudam de direção, mas não parou de remar. E que ninguém aprende a nadar na areia, mas que o mar ensina. Pensa nisso. Bom dia. E o pensamento do dia é: a maré de sorte chega para quem entendeu que os ventos sempre mudam de direção, mas não parou de remar. E que ninguém aprende a nadar na areia, mas que o mar ensina. Pensa nisso. Bom dia. E o pensamento do dia é: a maré de sorte chega para quem entendeu que os ventos sempre mudam de direção, mas não parou de remar. E que ninguém aprende a nadar na areia, mas que o mar ensina. Pensa nisso. Bom dia. E o pensamento do dia é: a maré de sorte chega para quem entendeu que os ventos sempre mudam